Olá, seja bem-vindo ao canal da QMS. Eu sou o Neifer França e hoje eu vou falar sobre papéis, responsabilidades e autoridades, o requisito 5.3 na ISO 37001 e na ISO 37301. Bom, antes de começar, eu já peço para você dar um like aí no vídeo, não deixa de se inscrever no canal, acione o sininho, assim você ajuda que esse vídeo seja transmitido para outras pessoas e quando a gente colocar um vídeo novo ou qualquer conteúdo ao vivo, você recebe uma notificação sabendo que tem novo conteúdo aqui. Bom, esse requisito, o 5.3, papéis, responsabilidades e autoridades, nós temos esse requisito nas duas normas, tanto na ISO 37001 quanto na ISO 37301. Aí tem algumas diferenças que eu gostaria de explicar agora para você. O 531 da ISO 37301, ele trata sobre órgão diretivo e alta direção. Eu vou colocar um resumo aí na tela para você. O órgão diretivo e alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes estão atribuídas e comunicadas dentro da organização. A alta direção deve alocar recursos, assegurar que o sistema de gestão efetivo de reporte em tempo útil hábil sobre o desempenho, assegurar a integração do desempenho, assegurar o alinhamento. O 532, que está na tela para você, fala da função compliance. A função compliance deve ser responsável pela operação do sistema de gestão de compliance, incluindo o seguinte: facilitar a identificação das obrigações de compliance, documentar a avaliação dos riscos, alinhar o sistema de gestão de compliance, monitorar e medir o desempenho, analisar e avaliar o desempenho, estabelecer o sistema de documentação e reporte, assegurar que o sistema de gestão de compliance é analisado criticamente e estabelecer um sistema de levantamento de preocupações. A função compliance deve prover o pessoal com acesso aos recursos sobre procedimentos, processos e políticas, aconselhar a organização quanto aos assuntos relacionados com compliance, a todos os níveis da organização, a todo o pessoal e informação documentada de dados necessários. Aqui, continuando, ele fala que as obrigações específicas da função compliance não dispensam outras pessoas das suas responsabilidades. Continuando, tem requisitos dentro do 5.3 específico para outros atores de liderança, como o 5.3.3, que fala da direção, na tela aí para você. A direção deve ser responsável pelo compliance dentro da sua área de responsabilidade pelos seguintes meios: cooperando e apoiando a função de compliance, assegurando que todas as pessoas estão sob o seu controle, identificando e comunicando riscos de compliance, atendendo e apoiando atividades de treinamento, encorajando o seu pessoal a levantar preocupações, participando ativamente na gestão e assegurando que, uma vez que a necessidade para ação corretiva seja identificada, as ações corretivas apropriadas sejam recomendadas e implementadas. E por fim, aqui na 37301, tem o requisito 534, que ele fala que todo o pessoal deve aderir às obrigações de compliance da organização, aos procedimentos, processos e políticas, reportar preocupações de compliance, questões e falhas e participar dos treinamentos conforme requerido. E o que acontece na ISO 37001? Na ISO 37001, ele tem um requisito específico sobre papéis e responsabilidades, que é o 531, que ele fala que é responsabilidade total da alta direção a implementação e conformidade com o sistema de gestão de suborno, conforme descrito em 512. E a alta direção deve assegurar as responsabilidades e autoridades. E gestores de todos os níveis devem ser responsáveis por requerer que os requisitos do sistema de gestão de suborno sejam aplicados. Então, não só a responsabilidade para a alta direção, mas gestores de todos os níveis. Lá também estabelece as responsabilidades e autoridades da função compliance, que é o requisito 532, na tela aí para você. Cabe ao compliance, através da atribuição outorgada pela alta direção, a seguinte responsabilidade: supervisionar a concepção e implementação pela organização, prover o aconselhamento e orientação para o pessoal sobre o sistema de gestão de suborno,
assegurar que o sistema de gestão de suborno esteja conforme os requisitos dessa norma e reportar o desempenho do sistema de gestão de suborno ao órgão diretivo e à alta direção e outras funções de compliance. A função de compliance anti-suborno deve ser adequadamente provida de recursos e atribuída por pessoas que tenham competência, posição, autoridade e independência apropriada. E lá na 37.001, nós temos um requisito diferente desses todos que a gente viu, porque além das responsabilidades que aqui na 37.301 passa por órgão diretivo, alta direção, função compliance e todo o pessoal, quando a norma fala de pessoal são todas as pessoas, na ISO 37.001 ele está falando sobre a alta direção, sobre o órgão diretivo e está falando sobre a função compliance. Mas ele finaliza aqui a seção 5 falando sobre o 533, que é como essas autoridades e responsabilidades tomam decisão, como que é delegada essa decisão para outras pessoas. Na tela aí para você. Quando a alta direção delegar a autoridade para tomar decisões em relação às quais existe mais do que um risco de suborno baixo, a organização deve estabelecer e manter um processo de tomada de decisão ou em conjunto de controles que requeira que o processo de decisão e nível de autoridade do tomador de decisão sejam apropriados e livres de conflito de interesse, reais ou potenciais. E a alta direção deve assegurar que esses processos sejam periodicamente analisados criticamente. A delegação de autoridade reveste o delegado do poder do delegante, porém não exime a alta direção e o órgão diretivo de responsabilidades gerais sobre o sistema de gestão. Então, vamos lá. A gente tem diversas estruturas aqui. Temos dentro da ISO 37301 as responsabilidades. Então, é um checklist de responsabilidades que a norma pede, tá? Responsabilidades da alta direção, depois nós temos responsabilidades do órgão diretivo, temos responsabilidade da função compliance e temos responsabilidade de todo o pessoal, ou seja, todas as pessoas. Na ISO 37001, ele fala da alta direção, órgão diretivo e da função compliance. Mas você viu aqui, né, vocês viram dentro do processo que a gente leu aqui os principais requisitos da norma, que dentro dessa estrutura, ela pede que os gestores de todos os níveis da organização sejam responsáveis por cumprir os requisitos normativos. Então, o que existe aqui nesse requisito? Matriz de função, descrição de responsabilidades e autoridades, matriz de responsabilidades e autoridades dentro desse processo. E o 533, que fala da decisão delegada, como que essas decisões dentro do processo são delegadas dentro da organização. Então, possivelmente, dentro dessas matrizes de responsabilidades, autoridades, dentro da própria descrição de função, de cargos, com o nome Job Description, o nome que você der isso para a organização, cabe aqui os requisitos do sistema. É claro que isso também deve conter assuntos relativos a compliance e anti-suborno, né? Não adianta pegar somente do RH lá, uma coisa genérica. A gente precisa ver o que o cargo de função compliance pede, o que o cargo de alta direção pede, qual que é a relação disso com compliance dentro do sistema de gestão. Então, nós, auditores, vamos auditar baseado nessas evidências objetivas. Então, a gente vai pedir descrição de cargo, descrição de função, matriz de responsabilidade e autoridade, verificar as decisões delegadas como que são feitas, por exemplo, a alçada de aprovação de pagamentos, que é o mais comum em qualquer organização, isso é uma decisão delegada. Alguém, né, o delegado, quem está delegando essa autoridade para uma outra pessoa, para ela aprovar um pagamento até X mil reais, tá? Então, isso é uma decisão delegada. Estou dando um exemplo aqui de uma decisão delegada para controle financeiro, mas tem diversas outras, né? Uma decisão delegada para fazer uma investigação, de uma denúncia, então todo o processo que circunda o sistema de gestão de compliance e anti-suborno. Então, para você tem que ficar claro aqui que dentro desse requisito, além das evidências que eu passei sobre evidências específicas de documentos, né, descrição de cargos, funções, matriz de autoridade, próprias políticas sobre responsabilidades e autoridades dentro da organização, a gente vai ver isso na prática, ver como funciona, se está casando com tudo que está documentado, se existe alguma coisa aqui fora, além das próprias responsabilidades de cada ator do processo.
Então a gente vai verificar se o órgão diretivo realmente está exercendo as responsabilidades que a norma pede, a gente vai verificar se a alta direção está exercendo as responsabilidades que a norma pede, se a função compliance está exercendo essas funções que a norma está estabelecendo aqui para a gente, e se todo o pessoal da organização também está exercendo, tanto na ISO 37001 quanto na ISO 37301, fechando aqui o ciclo de matriz e de responsabilidades e autoridades, tanto para compliance quanto para anti-suborno. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar para você nesse vídeo. Não deixe aqui de se inscrever no canal, dá um like no vídeo, aciona o sininho, assim você recebe esses conteúdos quando a gente colocar no nosso canal. Não deixe de deixar um comentário para a gente. Como que você trata essa questão das responsabilidades e autoridades aqui dentro da sua empresa? Coloca aqui no comentário para mim que eu vou responder para você. Até mais, tchau, tchau!